Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Roberto. Hoje nossa palestra vai tratar de um ponto que está no Livro dos Espíritos, que se chama a Lei de Sociedade. E para auxiliar na nossa condução, no nosso entendimento, eu vou trazer, obviamente, os pontos do Livro dos Espíritos que tratam desse tema e também esse texto que eu li agora há pouco, chamado Diante da Vida Social, que está no Livro da Esperança, que foi ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, a gente precisa compreender a ideia dessas leis, as leis que o Livro dos Espíritos nos ensinam e nos apresentam como sendo leis que regem o universo, as leis que foram criadas por Deus e que fazem com que todo o universo trabalhe como uma engrenagem perfeita. E essas leis, elas abrangem desde do mais ignorante, do mais simples ser que habita o universo, até o ser mais próximo da perfeição. Todos eles, e nós, obviamente, estamos incluídos, é claro, todos eles respondem, respeitam, devem respeitar essas leis. Essas leis, segundo o Livro dos Espíritos, elas são as chamadas leis naturais e que podem ser conceituadas da seguinte maneira: é a lei de Deus, eterna e imutável, único caminho para a felicidade do homem, indicando o que deve fazer ou deixar de fazer, trazendo infelicidade quando o homem dela se afasta. E essas leis naturais, leis divinas, leis universais, a gente encontra esses sinônimos. Allan Kardec, dentro da sua metodologia de organização de tudo aquilo que foi colocado nas obras codificadoras do Espiritismo, em uma das questões ele pergunta: é possível que a gente pegue essa lei universal, que é uma lei geral, uma lei abrangente, e consiga dividir essas leis segundo os tópicos, segundo os assuntos que essas leis conduzem? E os espíritos responderam: sim, se para vocês, se para a humanidade fica mais fácil fazer essa classificação para fins de estudo, de entendimento, não há problema em que se divida essa lei universal em tópicos. E assim foi feito no Livro dos Espíritos, existem lá. Então, são 10 divisões que Kardec classificou essa lei universal. Então, há a lei de reprodução, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade. No total, são 10. E uma delas é justamente a lei de sociedade. E essa lei vai dizer, basicamente, que o homem, por instinto, foi criado, existe para viver em sociedade. A vida isolada, a vida individualmente, no sentido egoísta, ela não é de acordo com a lei de Deus. Porque ao homem foi dada toda a capacidade de se expressar, de sentir, de evoluir, de progredir e tantas outras capacidades que ele possui para se relacionar um com o outro, que abrir mão dessas capacidades e viver isolado para fugir das dificuldades do mundo, para fugir de ter que experimentar dores, ou simplesmente para não se aborrecer com a imperfeição alheia. Qualquer um desses motivos, segundo o Livro dos Espíritos, traduz egoísmo e é, obviamente, contrário àquilo que as leis divinas preceituam. E aí a gente pode até fazer uma evolução, uma análise da evolução histórica, desde o homem primitivo, que de fato se aglomerava em bandos, como animais mesmo, a fim de evitar a fraqueza, porque ele, perante a natureza, é muito frágil, mas em conjunto
existe a possibilidade de uma sobrevida, de uma sobrevivência maior. E o homem primitivo, que vive por instinto, assim como os animais que a gente convive, ele buscava unicamente a sobrevivência. Então, a vivência em conjunto se dava, a princípio, por esse motivo. E aí, desses agrupamentos, se tornaram vilarejos, pequenas cidades, pequenos conglomerados que foram crescendo e evoluindo e evoluindo. E hoje, com a nossa inteligência atual, com o nosso nível de sentimentos, o nosso nível de percepção a respeito das coisas espirituais, a gente pode compreender que a gente não se reúne em conjunto, assim como os homens primitivos. Não é meramente por sobrevivência, não é meramente para conseguir a caça que vai servir de janta, ou meramente para que a gente se reproduza e a espécie se perpetue como os animais. Hoje, a nossa necessidade de estarmos reunidos avançou e evoluiu de acordo com o nosso nível de evolução espiritual. E aí, o Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis de sociedade, vai responder o porquê a necessidade de vivência em sociedade atual. Porque Kardec perguntou assim: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E aí os espíritos responderam: sem dúvida, pois o instinto, sem dúvida, porque pelos instintos os homens buscam a sociedade, ou seja, buscam viver em conjunto, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o objetivo atual da necessidade que temos de viver em conjunto é o de progredirmos, é o de avançar e auxiliando um ao outro nessa empreitada, né? E aí na pergunta seguinte, Kardec vai dizer assim: procurando a sociedade, ou seja, né, quando o homem procura viver em sociedade, não faz o homem mais do que simplesmente obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo? O que ele quis dizer: viver em sociedade é uma coisa que o homem procura porque ele quer, ou é porque Deus conduz para que isso aconteça? E aí a resposta é bem clara: o homem tem que progredir. Afinal, esse é o objetivo de toda a encarnação. Isolado, isso não é possível, por não dispor de todas as faculdades. É necessário o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. E aí Kardec vai fazer a explicação. Ele diz assim: homem nenhum possui as faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, vão se completando, para que assegurem o bem-estar e o progresso de todos. Porque apesar de todo o esforço, de todo o avanço que a gente já fez espiritualmente, em nosso progresso moral, intelectual, nós ainda carregamos imperfeições. E para que a gente possa ter um progresso completo, eu preciso pegar as minhas virtudes e juntar a virtude do outro, para que aí forme um ciclo completo. Porque apesar de eu ter virtudes, eu ainda tenho muitos defeitos. E isso acontece com todos. Mas quando a gente se junta, quando a gente vive em sociedade, um apoiando o outro, é só, e colocando, obviamente, o melhor de si para o exercício, juntando essas partes boas, é que o progresso vai acontecendo. E aí é por isso que quanto mais evoluída a sociedade, mais coisas boas o homem tem para oferecer. Então, à medida que a minha parte boa começa a aumentar e os meus defeitos diminuírem, eu só tenho mesmo que oferecer o bem. E isso vai acontecendo com todos, e a sociedade progride mais rápido, progride de uma maneira mais que vai buscar o bem-estar de todos. Por isso é que precisamos um dos outros, Kardec diz.
Os homens foram feitos para viver em sociedades e não isolados. O que a gente entende da leitura, do estudo dessa lei da sociedade, como eu disse, é que o isolamento, viver isolado, pura e simplesmente, como foi, inclusive são os exemplos que estão no Livro dos Espíritos, para fugir das mazelas do mundo, para fugir de qualquer sentimento negativo que o mundo venha a trazer em nós, para fugir de qualquer decepção que as relações possam nos trazer. Aquele que vive isolado para fugir disso, ele está sendo egoísta, porque ele não está colocando em prática o exercício da lei de sociedade, que é oferecer o que ele tem de melhor para auxiliar os outros e receber o que os outros também têm de melhor para que ele próprio se melhore. E o livro, inclusive, fala daqueles casos de religiosos que optam pela vida isolada, pela vida monastérica. E a pergunta, inclusive, que Kardec faz é o que entender, então, dessas pessoas que acreditam que estão agradando a Deus quando se isolam, quando buscam essa vida isolada. E os espíritos respondem, nada mais é do que um engano. É um egoísmo, porém transvestido, disfarçado do engano de se achar que o que Deus quer de nós é o isolamento, porque teria sido à toa, então, toda essa capacidade que Ele nos forneceu. E aí nós chegamos no texto de Emmanuel, porque eu acho importante que a gente estude a doutrina espírita através dos livros de Kardec, que é a base, mas que a gente possa buscar esses textos, essas orientações de tantos espíritos iluminados que nos deixaram noções como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Hamed e tantos outros, porque com esse estudo comparado, com esse apoio que nós buscamos nesses textos, a gente vai conseguir abrir o nosso campo de visão para observar as orientações da doutrina, mas com algumas observações que fazem tanto sentido e que nos auxiliam a observar muito melhor as coisas. E aí, esse texto, como eu acabei de ler, ele vai confirmar, obviamente, aquilo que nós acabamos de falar sobre a lei da sociedade, porque ele começa falando justamente que a espiritualidade superior não se compadece com o isolamento. Não é algo que é do agrado da espiritualidade superior, pois obviamente que a espiritualidade superior busca vivenciar as experiências conforme as leis de Deus. E aí ele diz assim, que se o trabalho é a escola das almas, porque esse é um conceito que a gente já aprendeu, porque a gente já repetiu tantas vezes aqui nas palestras, que o planeta Terra é uma escola, que o trabalho é uma escola para a nossa alma. Então, o contato social é o que vai dizer se esse trabalho está sendo bem valorizado ou não. Né? E aí ele coloca a respeito da virtude e dos talentos. Porque, como eu acabei de falar, nós carregamos, até pela vivência espiritual que nós já temos, nós carregamos defeitos que precisam ainda ser corrigidos e melhorados, sim, mas nós já carregamos também virtudes. Nós já carregamos talentos dentro de nós que a gente precisa agora colocar em jogo, que a gente precisa agora colocar para funcionar. E é uma experiência de tudo aquilo que a gente sofreu, porque foi tão sofrido para que a gente pudesse angariar esses talentos. Depois de tantas e tantas existências, quantos choros a gente já não teve, quantas decepções, quantos sofrimentos, quantas amarguras, e tudo isso serviu para que a gente fosse se melhorando. E agora que a gente chegou nesse estágio, que tem já alguma melhora dentro de nós, a gente precisa usar essas ferramentas também no dia a dia. Né? Então ele fala assim, que a virtude que não se reconheceu no dia a dia das experiências é como se fosse um metal precioso, que todo mundo fala que é precioso, mas não conseguiu provar que é mesmo. E é a verdade, porque se a gente tem uma virtude,
mas a gente não põe essa virtude para praticar em favor do próximo, que adianta dizer que a gente é virtuoso se a gente não consegue medir qual é o grau dessa virtude? O talento, os talentos que a gente possui, como ele fala aqui, sem utilidade, é como uma peça de museu guardada. Pode valer o que for, mas sem utilidade, está lá numa estante e ninguém vai se aproveitar disso, né? Ninguém vai buscar aprimoramento espiritual sem o dia a dia das tentações e das lutas. Tentações aqui no sentido de sem o contato com todas as experiências que sempre vão buscar a nossa derrapada. Porque no nosso dia a dia a gente está cheio de pedras no nosso caminho que vão buscar o nosso tropeço. Essas são as tentações. Então, viver uma vida longe disso, se esquivando para não se aborrecer, não vai nos levar a um aprimoramento espiritual. Porque é justamente no dia a dia, no enfrentamento dessas dificuldades, que a gente vai provando o nosso valor e vai se melhorando, né? E aí ele fala assim: todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos-nos. Ou seja, todos nós temos o chamado individual de cuidar da nossa própria vida e de evoluir, e de buscar a nossa evolução. Como eu até já falei na palestra anterior, a gente tem só a nossa vida para cuidar. Ninguém vai evoluir por mim. Eu não vou evoluir por ninguém. Eu vou buscar a minha evolução. Porém, eu posso colaborar e eu devo colaborar para que aqueles que estão ao meu redor também consigam essa evolução. Eu vou buscar a minha, eu vou trabalhar nos meus defeitos, na minha reforma, mas à medida que eu me melhoro, que eu consigo alcançar alguma benfeitoria em mim, eu vou auxiliar aqueles que estão ao meu redor. E é por isso que ele faz no texto aquela relação de situações que eu achei bastante interessante e, resumidamente, ele fala assim: é justo que nessa busca pela sua melhora, você possa ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um curso de inglês, aquilo que você achar que é importante para que intelectualmente você se melhore, para que você no seu trabalho você se valorize. Mas não é compreensível você buscar tudo isso e não fazer nada para melhorar a ignorância daqueles que estão ao seu redor. Ele fala também: é natural que pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, você tenha uma residência confortável, você tenha tudo aquilo que você precisa para o seu bem-estar, da sua família. Mas não é natural que a gente observe pessoas que mal têm onde morar, que mal têm um cobertor para se vestir durante uma noite de frio, e a gente acha que isso é natural, que a gente pense só naquilo que nós construímos. E ele fala também: é compreensível que a sua mesa esteja farta, tenha ali tudo aquilo que você acha que é importante para a sua alimentação, porque você conquistou, você trabalhou, você se esforçou honestamente, mas não é legal que você espere que a fome de alguém venha bater na sua porta, para que você compreenda que você precisa dividir isso que você tem, né? E ele ainda faz um final que é perfeitamente normal que a gente se vista, que a gente tenha roupas conforme a nossa necessidade, conforme o nosso gosto, conforme a nossa vaidade ainda mundana, mas não é natural que a gente deixe aquilo que a gente não usa guardado para que as traças roam, enquanto muita gente não tem uma camiseta para se proteger num dia de frio. Então, ele complementa assim: é preciso estender aos semelhantes os bens que nos trazem felicidade. Esse é um lado da lei de sociedade que Emmanuel faz a gente compreender que não é o isolamento, como lá está no Livro dos Espíritos, porque lá ele fala propriamente da pessoa se isolar, sair da sociedade e viver num lugar isolado. Aqui ele está falando do isolamento da consciência, o isolamento do sentimento. Quando a pessoa está em sociedade, convive com as mazelas,
mas ela se isola dentro do seu próprio egoísmo. Esse é um tipo de isolamento que também vai contra a lei de sociedade. Porque a lei de sociedade pede para que a gente se una, pede para que a gente conviva, pede para que a gente apoie um ao outro. O que pode mais, apoia e protege o que pode menos. E esse é o circuito da vida. Porque nós nem imaginamos o quanto a espiritualidade superior, que pode muito mais do que nós, nos apoia, sem que a gente perceba. Quantos livramentos a gente já recebeu sem que a gente tivesse dado conta? Simplesmente achou que aconteceu e deu certo. Foi coincidência? Foi a sorte? Não. A espiritualidade, que sabe mais do que nós, que pode mais do que nós, que ama mais do que nós, nos auxilia. Então, se a gente pode amar, apoiar, estender a mão, é nossa obrigação, pela lei de sociedade, fazer. E ele encerra esse texto com uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala assim: toda vez que nós dividimos a nossa felicidade, que é uma felicidade relativa, porque é uma felicidade que nós recebemos diante daquilo que a gente conquistou materialmente. Então, toda vez que a gente pega essa felicidade e compartilha com os outros, a felicidade daquele outro, quando ela é aumentada pelo seu gesto e volta para você, aí sim o seu coração vai sentir o que é felicidade. Não é aquela primeira. A primeira é um sentimento de conquista, é um sentimento positivo de tudo aquilo que você conseguiu angariar. Mas quando você reparte, quando você consegue contribuir pelo crescimento, pela melhora do outro, e esse outro, você observa no olhar dele o quanto ele se modificou, o quanto ele se melhorou. Eu não estou falando de gratidão, de necessidade de receber um obrigado, estou aqui te agradecendo, não é isso. Mas quando a nossa sensibilidade percebe que aquilo que a gente fez, que para nós às vezes é pouco, mas que representou tanto na vida daquele outro, do nosso irmão, quando a gente percebe isso, isso sim é felicidade. Porque aí sim o nosso coração fica completo, fica feliz. E tudo isso, toda essa busca, qual é o objetivo? É a de que cada um individualmente se melhore. E toda a sociedade, que é o conjunto, que é a soma de todos nós, toda essa sociedade vai se melhorar. Com isso, o clima do planeta vai melhorar. E essa fase que é muito falada, que a gente ouve nos sites espíritas, nos vídeos, o planeta está em transição, estamos passando pela transição planetária, vamos sair das provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse é um processo que só vai se completar, ele está acontecendo, mas ele só vai se completar quando o ambiente do planeta se modificar. Quando cada um de nós conseguir expandir a nossa mente para o bem. E aí a soma de todos vai fazer com que o planeta tenha mais bem do que mal. E aí sim a transição está sendo concluída. E aqueles que se mantiverem no egoísmo, aqueles que acharem que é besteira, tudo isso que a gente está aqui tentando explicar, eles vão se sentir deslocados num planeta melhor. Eles vão se sentir fora da harmonia do planeta. E então, a oportunidade de novas experiências para esses vai acontecer, claro, porque isso é uma lei que Deus nunca vai revogar. Mas não mais aqui. Eles serão deslocados para um planeta compatível com o grau de adiantamento que eles, por desobediência ou por teimosia, quiseram continuar mantendo. Então, quando a gente busca essa evolução individual, indiretamente nós estamos trabalhando para a evolução da nossa sociedade. Indiretamente nós estamos trabalhando para que o nosso planeta continue na sua marcha de evolução. E garantindo que esse planeta que vai ser melhor, com menos dores, com menos choro, com menos dificuldades, esse planeta vai ser a nossa casa.
Porque é preferível viver nesse planeta, nesse mundo evoluído, já na busca pela regeneração, do que ter que continuar vivendo num planeta em que há estupro, mortandade, chacinas, morte, corrupção e tantas outras coisas que a gente observa por aí e que dói no nosso coração, mas que faz parte do clima que nós, hoje em dia, ainda cultivamos. Então, que a gente possa compreender que o Espiritismo é isso também. É essa vivência prática, é essa filosofia que vai nos auxiliar a evoluir espiritualmente, a sermos pessoas melhores e com isso contribuindo para a melhoria dos que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas que a gente ama, indiretamente as pessoas que a gente até nem conhece, porque todos se beneficiam quando um gesto de amor é bem feito. Então que a gente guarde essa mensagem, eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha sido claro, né? Que eu tenha podido me expressar quanto a isso, e que a gente possa, dia após dia, como Emmanuel fala aqui, multiplicar a verdadeira felicidade dentro de nós, fazendo o bem para quem está junto no nosso dia a dia. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.